Você já imaginou dirigir um caminhão, olhando a estrada através do chão? Foi exatamente isso que a International Harvester fez com um de seus modelos mais estranhos e revolucionários, o Siddelini. Um design tão avançado e tão estranho, que parecia coisa de ficção científica, mas que na verdade surgiu por um motivo bem prático. Hoje vamos descobrir por que esse caminhão acabou se tornando uma raridade esquecida e o que o tornou tão diferente de tudo o que havia nas estradas. Vamos começar. A batalha contra a fita métrica. Vamos voltar aos Estados Unidos dos anos 50. Naquela época, as leis de trânsito eram bastante rigorosas em relação ao comprimento total permitido para os caminhões. O máximo era de 50 pés. Para todo o conjunto, caminhão mais reboque. E isso incluía tudo, desde o para-choque dianteiro até a última roda do trailer. Hoje, para você ter uma ideia, só o reboque pode medir até 53 pés. Então, as empresas de transporte tinham um problema. Quanto mais longa era a cabine do caminhão, menos espaço sobrava para o reboque. A solução? Cabines mais curtas. E é aqui que a International entra com uma proposta ousada: colocar o motorista em cima do motor e comprimir a cabine para apenas 48 polegadas de comprimento. Sim, apenas 1,2 metros. Mais curta que um sofá. Conforto? Isso viria depois. Visão limitada. Soluções extremas. Você pensaria que, se já iam colocar o motorista praticamente em cima do motor, pelo menos deveriam dar a ele uma boa visibilidade. Mas a maioria dos caminhões com cabine sobre o motor, os famosos cab-over, da época, ainda mantinham um pequeno capô. Isso não só ocupava espaço, como também criava um grande ponto cego na frente. Em cidades caóticas como Chicago, as pessoas aprenderam a conviver com isso. Na verdade, os pedestres costumavam levantar os braços, ou até guarda-chuva, ao atravessar na frente desses caminhões, só para garantir que o motorista os visse. E se você já reparou naquelas barras que ficam na frente dos ônibus escolares modernos, agora sabe de onde veio a ideia: evitar que alguém fique escondido nesse ponto cego. A International Harvester disse: e se a gente simplesmente cortar a frente e der ao motorista um para-brisa? Nos pés? Nasce o Siddelini. Foi assim que surgiu o Siddelini. À primeira vista, parecia um caminhão convencional da International, mas com uma grande diferença. Abaixo do para-brisa tradicional, havia um segundo conjunto de janelas, exatamente na altura dos joelhos do motorista. A ideia era clara: proporcionar uma visão completa e sem obstáculos da estrada, até mesmo bem na frente do caminhão. Uma inovação radical, sem dúvida. Mas, como tudo na vida, quando você resolve um problema, às vezes acaba abrindo a caixa de Pandora. Quando o sol não perdoa. O design do Sidewinder era futurista, mas tinha suas desvantagens. Imagine estar em uma cabine completamente cercada de vidro em um dia ensolarado, sem ar-condicionado moderno, sem vidro escurecido. Só você, o sol, e seus joelhos torrando. Os motoristas reclamavam que o calor era insuportável. Literalmente, havia quem acabasse com queimaduras se usasse bermuda. A cabine se transformava em uma estufa sobre rodas. E isso não era tudo. A noite também tinha suas particularidades. Durante as horas noturnas, essas mesmas janelas tão úteis viravam um pesadelo. Os faróis dos carros que vinham de frente batiam nos vidros inferiores e acertavam o motorista direto nos olhos.
Imagina dirigir a noite toda com flashes constantes de luz branca entrando por baixo do volante. Não só incômodo, perigoso. A solução de muitos. Cubra as janelas. Alguns usavam chapa metálica, outros simplesmente pintavam. Adeus à visibilidade extra. Adeus ao conceito inovador. Vidros frágeis e amigos do alheio. E como se não bastasse, essas janelas estavam mais expostas do que deveriam. As pedras lançadas pelos pneus de outros veículos eram letais para os vidros inferiores. E claro, os amigos do alheio também encontraram sua oportunidade. Quebrar o vidro de baixo era mais fácil do que arrombar uma porta. O Cideline virou alvo frequente de furtos. Então, entre o calor, o ofuscamento, as quebras constantes e os furtos, o motorista já não estava tão empolgado com a inovação. Um modelo que durou pouco. O International Sideliner foi fabricado entre 1957 e 1962. Apenas 5 anos que foram suficientes para deixar uma marca, mas não para conquistar o mercado. Hoje em dia, encontrar um em bom estado e sem modificações é quase missão impossível. A maioria foi alterada por seus donos para esconder as falhas de design. E muitos simplesmente não sobreviveram ao passar do tempo. Por que não funcionou? Embora o Cidelinês resolvesse problemas reais, como as restrições de comprimento e a visibilidade frontal, acabou trazendo outros problemas que se mostraram mais incômodos do que o esperado. Os caminhoneiros, que já tinham um trabalho difícil, não estavam dispostos a lidar com queimaduras de sol, cegueira noturna, vidros quebrados ou furtos frequentes. Às vezes, uma solução muito à frente do seu tempo pode ser pior do que o problema original. E foi exatamente isso que aconteceu com os Cideliners. Mas é preciso reconhecer a tentativa. Apesar de seus defeitos, o Cideliner é uma prova da criatividade e engenhosidade que às vezes se escondem nos cantos mais inesperados da história do transporte. Foi uma tentativa ousada de repensar o design dos caminhões do zero. E embora tenha falhado, lançou as bases para novas ideias. Cada avanço técnico que vemos hoje, desde cabines mais seguras até melhores sistemas de visibilidade, tem sua origem nesses experimentos do passado. E se você quiser ver embora sejam raros, ainda existem alguns Cideliners sobreviventes. E se algum dia você encontrar um, não o veja como uma relíquia absurda. Veja-o pelo que foi: uma aposta corajosa, uma tentativa de quebrar as regras, e uma peça única da história sobre rodas. Na verdade, se você estiver realmente curioso, há uma linha lateral esquecida em um pátio em Ponter, Idaho. É do velho Noin. Diga que foi um fã de caminhões, que te mandou, ou não diga nada. Apenas olhe, toque a cabine e imagine como era estar lá dentro, suando sob o sol ou xingando os faróis de outros motoristas. Isso também é história. Então, me diz, qual foi o design de caminhão mais estranho que você já viu? Deixa aí nos comentários. E se você curtiu essa história, dá um like, se inscreve e ativa o sininho. Porque aqui a gente não fala só de motores. A gente fala de ideias malucas, erros épicos e das máquinas que tentaram, nem que fosse por um tempo, mudar tudo.